Todos os anos, milhares de pessoas visitam em Juazeiro do Norte, no Ceará, a imagem de 25 metros de altura de Padre Cícero. Outros milhares fazem uma imensa peregrinação até a Aparecida do Norte, em São Paulo. E o motivo? Pagar promessas. Diariamente, programas de televisão ensinam que para conseguir as bênçãos de Deus, você precisa dar o seu dinheiro para a igreja e seus pastores. Outros pregam que para se salvar, precisamos guardar a lei dos 10 mandamentos. Esotéricos acreditam na salvação através de uma vida devotada à caridade e às boas obras. Budistas acreditam que a meditação os levará ao nirvana e que através de cerimônias de purificação da alma devem abandonar as coisas carnais e materiais. Afinal, o que é que eu preciso fazer para ganhar a salvação e a vida eterna? O que Deus espera de mim? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, grátis. Nós, seres humanos, já nascemos afastados de Deus, mas sentimos necessidade de Deus. Aí saímos a procurar Deus onde nós podemos, numa igreja, na Bíblia, ou em qualquer fonte com a qual nós simpatizamos. Outros simplesmente tentam abafar a voz de Deus que chama diariamente dentro deles. Tentam e até conseguem durante algum tempo, mas acabam voltando o seu pensamento para Deus. E aí se sentem pecadores demais. E para receberem o perdão de Deus, acham que precisam trocar favores com Deus, fazer algo para que Deus possa aceitá-los. Essa busca desesperada pela salvação, por um lugar melhor, além desse onde nós vivemos, tem guiado pessoas por muitos e diferentes caminhos. Muitas pessoas vivem na terra um verdadeiro inferno em nome da religião e da salvação. Carregam culpas terríveis, são levadas por líderes religiosos a fazerem coisas que beiram a insanidade e a loucura. Mas o que a Bíblia diz sobre como conseguir a salvação? O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? O que Deus quer de mim? Deus me dá a salvação, mas o que eu tenho que dar em troca? A Bíblia conta a história de alguém que buscava a salvação em caminhos errados e acabou encontrando o caminho certo. O nome dele era Saulo. Saulo era um judeu nascido em Roma, tinha sido educado em Jerusalém pelos mestres mais importantes da época. E ele se tornou um importante fariseu. E ser fariseu, naquela época, era uma coisa muito honrosa. Os rabinos, chefes dele, apostavam muito no jovem Saulo. Por isso, deram um cargo muito elevado para o jovem. Membro do Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal de Jerusalém. Era uma posição de muito poder. Saulo pessoalmente perseguia os cristãos. Não importava se eram homens ou mulheres. Só que a perseguição, ao invés de diminuir o número de cristãos na época, o aumentava cada vez mais. Talvez você esteja pensando assim que Saulo era um homem mau, que tinha o coração maldoso, cheio de ódio. Às vezes assim, pelo jeito da gente falar, deixa essa impressão, mas o mais incrível é que Saulo era cheio de boas intenções. Saulo amava muito a Deus, orava muito. Era um homem bom, tinha o coração muito sincero. A coisa que Saulo mais desejava na vida dele era seguir a Deus e encontrar o caminho certo. E esse era o centro dos pedidos de orações que Saulo fazia a Deus. Saulo era muito fiel ao que ele havia aprendido, mas ele havia aprendido um caminho errado para encontrar-se com Deus e para a salvação. Deu para você perceber o conflito? Veja só, um homem sincero, queria seguir o caminho certo, pedia a Deus o caminho certo, acreditava na coisa errada, era fiel à sua religião. E isso acontece com muitas pessoas. Pessoas que se esforçam, comprometidos com a sua crença, mas estão num caminho tão errado que são capazes de fazer coisas terríveis e em nome de Deus.
Saulo havia aprendido a ver a Deus como um tirano, pronto para punir os desobedientes. Saulo tinha aprendido desde pequeno que para se salvar ele teria que obedecer às regras, ser fiel aos mestres. Por isso ele era muito fiel aos mestres mesmo. A vida religiosa de Saulo era um fardo, era triste. E quanto mais eu vivo, mais eu vejo gente parecida com Saulo. E eles podem ser divididos em dois grupos. O primeiro grupo eu vou chamar de fiéis radicais. Você pode encontrar esse grupo em muitos lugares. É gente sincera, religiosa, que ora a Deus, mas que é tão comprometida com a sua religião que é capaz até de matar em nome de Deus. São sinceros, mas são radicais e por isso são perigosos. Eles tentam convencer você de que eles estão certos, mas se não conseguem, eles então odeiam você. O segundo grupo eu vou chamar de fiéis acomodados. Esses são pessoas sinceras. Eles pensam estar no caminho certo. Aprenderam a amar os seus mestres e as suas teorias, valorizam muito mais a sua religião e a religião da família do que a verdade. Por isso, quando a verdade é colocada diante deles, eles rejeitam. Preferem a religião, os mestres, os pais, a família, a sua tradição, e a tradição passa a ser a verdade. Mas o que é a verdade? Jesus havia dito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Que verdade é essa que liberta? O próprio Jesus revelou quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade que liberta. Porque ele veio mostrar que a salvação é de graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Saulo vivia sobrecarregado, tentando guardar leis para se salvar, tentando fazer ofertas, pactos, tentando agradar a Deus com sacrifícios. E Jesus veio para libertar Saulo de tudo isso. A salvação não exige nada em troca. É um dom de Deus, é de graça. Alguns anos atrás, houve uma conferência na Inglaterra e o objetivo era comparar as religiões. Teólogos do mundo inteiro debatiam qual era a crença da fé cristã, que era única, que só existia no cristianismo. Eles começaram eliminando as possibilidades. Ressurreição? Aí pensaram, não, outras religiões também falavam de ressurreição. A encarnação de Jesus? Não, outras também falavam de seus deuses encarnados. O debate foi continuando até que um teólogo chamado C.S. Lewis entrou no lugar. Depois de ficar sabendo sobre o que era o debate, ele respondeu: é fácil. A doutrina que nenhuma religião tem, a não ser o cristianismo, é a doutrina da graça. A discussão continuou por mais alguns minutos, e então todos os conferencistas tiveram que concordar. Nenhuma outra religião prega a salvação de graça. A graça de Deus não poderia ter sido inventada por algum homem, porque ela vai contra cada instinto humano. Cada religião oferece um caminho para alcançar a salvação. Um caminho de aprovação, de deveres, de trocas. O budismo aponta para um caminho de 8 passos. O hinduísmo ensina a doutrina do karma. O judaísmo de Saulo prega a aliança judaica. Os muçulmanos pregam o seu código de lei. Se você já notou bem, cada religião oferece um caminho diferente no qual o homem tenta alcançar a aprovação de Deus, oferecendo sempre alguma coisa em troca. Só o cristianismo oferece a salvação de graça.